E vamos, nesse instante, mais uma vez, agradecendo ao Mestre Jesus pelas oportunidades que sempre tem nos dado para que possamos trabalhar a nossa mente, entender os ensinamentos do Mestre e melhorar a nossa condição evolutiva, no sentido moral, espiritual e também no sentido material. Que a tua luz, Senhor, abençoe, proteja, fortaleça o nosso irmão César Lírio, que hoje fará a palestra da noite no livro Coragem, pelos vários espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o tema Quantos Puderes, item 22. E assim, mestre amado, que a tua luz possamos seguir. E assim te pedimos também pelos nossos irmãos, ainda aqueles que não entendem a tua luz, os teus ensinamentos, principalmente por aqueles que passam por situações vexatórias e também não entendem o processo da nossa caminhada aqui na Terra. Mas que o teu amor sempre está presente em todos os corações, que assim possamos fazer bom uso dos ensinamentos que tem oferecido a cada um de nós. Nesta noite, sejamos felizes e assim possamos absorver a mensagem e melhorar, se esforçando o máximo possível para tornar uma criatura melhor. Que a paz e o amor esteja em cada um de nós por hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Assim seja. Então, nosso irmão César Lírio, mais uma vez trazendo a sua colaboração na nossa Casa de Redenção, Centro Espírita Casa de Redenção Mensageiro da Luz. Céu aberto, obrigado. Obrigado a todos por mais uma oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho do Evangelho do Cristo, das mensagens dos bons espíritos, para que a gente possa entender melhor essa mensagem que o Cristo nos deixou. E hoje vamos falar um pouquinho, como o Céu Aberto falou, desse capítulo 22 do livro Coragem, de Emmanuel. Emmanuel que nos traz tão lindamente as mensagens do Cristo, interpreta tão bem e nos traz tão próximo, né? Como ele mesmo fala que o amor de Deus, né, é o reflexo, né, que o amor é o reflexo que dá em todas as criaturas. Então, que a gente possa entender verdadeiramente esse amor que o Cristo veio nos brindar, né, com a alegria da boa nova. Então, ele disseste, onde duas ou mais pessoas estivessem reunidos em teu nome, que ele estaria entre nós. Então, que a gente possa abrir as nossas mentes e os nossos corações na noite de hoje, para a gente conversar um pouquinho nesse bate-papo sobre esse tema, quanto puderes, né? Então, Emmanuel, ele nos traz, em cada capítulo, nesse capítulo, em cada parágrafo, ele traz sempre no início, quanto puderes, quanto te seja possível, né? Quanto estiver a seu alcance. Então, ao tempo todo, eles nos remete a essa necessidade de quantas vezes fossem necessários nós suportarmos as dificuldades, as imperfeições do outro, principalmente da família, onde ele traz esses primeiros capítulos, onde nós formamos essa base fundamental, né, da sociedade, que é a família. Então, quando ele traz, né, do lar inquietante, daquela esposa exigente, do companheiro áspero, do filho ingrato, então ele já vem trazendo essa necessidade de quantas vezes a gente
estiver ao nosso alcance de suportar essas batalhas familiares. E aí Haroldo, numa de suas palestras, ele traz uma coisa interessante, que ele fala que família é um incômodo construtivo. É engraçado porque você forma a família e começam-se as batalhas, as dificuldades, a gente quer ficar parado, quietinho, aí vem a esposa e mexe lá a gente quer um silêncio, o filho vai lá e coloca uma música alta, né? A gente está querendo assistir um determinado filme, aí vem um filho, está querendo assistir uma outra série, né? Então Haroldo vem trazer isso, que a família é um incômodo construtivo, porque nos remete a essa necessidade da gente se incomodar, sairmos do nosso egoísmo, sair da nossa individualidade para conviver num espaço com pessoas também imperfeitas, vivendo com essa imperfeição do outro, onde nós vemos a nossa própria imperfeição também. Então Joana nos traz justamente que essa família é a base fundamental onde se ergue toda a sociedade, que é nesse pequeno grupo doméstico que toda a experiência universal ela é iniciada, onde a gente precisa entender e compreender a imperfeição do outro, para que a gente possa também compreender a nossa, e nesse processo a gente ser mais tolerante, ser mais paciente, sermos mais caridosos, que hoje está faltando tanto na nossa sociedade. A gente está convivendo com tanta intolerância, tantos problemas nos trabalhos, no trânsito, né, que as pessoas não aceitam mais a outra como ela é. Então a gente cria uma série de perspectivas, né, a gente faz exigências em relação ao outro, principalmente nas nossas famílias. Então a gente às vezes exige do outro padrões, processos de comportamentos que muitas vezes nem nós mesmos possuímos ainda. Então a gente precisa entender um pouquinho que é justamente nessa família, né, que muitas vezes a gente espera um determinado padrão, um determinado comportamento deles, né, que a gente gostaria de ter paz nos nossos lares, que a gente gostaria, né, e as maiores atribulações, as maiores dificuldades começam exatamente nessa pequena sociedade em que nós estamos inseridos, que é a família. E aí, a própria Joana, ela nos traz que a gente não vive naquela família que nós consideramos ideal, né? Aquela perfeita. Não, é ao contrário, justamente isso. Cada família, ela tem as necessidades que nós precisamos para o nosso processo evolutivo. Eu sempre brinco com minha esposa, né, que ela é perfeita dentro da imperfeição dela. E aí eu começo a perceber que toda a imperfeição dela e aquilo que eu me incomodo é exatamente aquilo que eu preciso me melhorar. Então eu falo, meu amor, você é uma pessoa perfeita dentro da sua imperfeição, porque tudo aquilo é o que eu preciso para meu processo de melhoramento como um indivíduo, como espírito. Então, a gente começa a ver de outra forma, de outro lado, essa questão das dificuldades, das oportunidades de nos lapidarmos os nossos corações, lapidarmos nosso egoísmo, nossa vaidade, que nós temos ainda nessa imperfeição que nós somos. Então, Emmanuel nos traz essa necessidade da gente fazer o máximo de esforço possível dentro dos nossos limites, dentro do nosso estado, do nosso estágio, dentro do nosso estado evolutivo que nos encontramos, né, para compreender o outro e ser mais paciente, tolerante. E aí ele nos traz que isso
é caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de Honrai nosso Pai e nossa Mãe, ele traz justamente que para chegarmos a Deus, só há uma senha, que é a caridade. E não há caridade sem a gente esquecer os ultrajes, as injúrias, sem nós perdoarmos o outro, sem a gente ser benevolente, sem a gente ser indulgente com essas imperfeições dos outros. Porque a gente precisa desenvolver essa questão da paciência, né? A paciência também é essa caridade que a gente deve desenvolver, porque aquela caridade que a gente dá material, que dá aos pobres, é a caridade mais fácil. Agora, porém, aquela realmente, né, que Deus coloca no nosso caminho, aquelas pessoas, e Deus coloca no nosso caminho, nós sabemos da espiritualidade, que nós também nos laçamos, seja pelos laços de amor, ou seja pelas algemas do ódio, através das experiências anteriores e das, como é que eu posso dizer, das nossas sintonias, né, de amor ou ódio, é onde nós atraímos e vivemos em volta dessas pessoas e nos relacionamos para aprimorarmos os nossos desenvolvimentos. Então, no lugarmos de ficarmos tristes ou impacientes com as oportunidades que os outros nos oferecem, a gente deveria justamente sentir a alegria pelas provações que eles, essas pessoas nas nossas voltas, nos trazem, para a gente fortalecer na perseverança, uma perseverança que nos traz o desenvolvimento da fé, da coragem, para que a gente busque essa questão da perfeição, porque muitas vezes a gente esquece o que nós estamos fazendo aqui. O que é que nós, como espíritos, como encarnados, estamos fazendo? E aí, Kardec pergunta, né, na questão 132 do Livro dos Espíritos, que qual é o objetivo da encarnação? E os espíritos justamente nos trazem, que é impor, né, que Deus impõe com o fim de levarmos à perfeição. Ou seja, não somos perfeitos ainda. Estamos nesse processo de desenvolvimento, todos nós. Mas os espíritos trazem mais uma coisa, que para chegar a essa perfeição, a gente tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Todas as modificações, todas as dificuldades, todas as transformações e mudanças que essa grande educandário da Terra que nós estamos nos oferece como oportunidade de nos lapidarmos. Então, a gente percebe que a grande forma de aprender a desculpar o erro alheio é entendermos que nós também erramos. E da mesma forma que gostaríamos de sermos perdoados, que o outro, né, desculpasse ou nos perdoasse, nós deveríamos também entender isso. Então, eu sempre falo, quando a gente vai, às vezes, a alguma loja que está em reforma, né, eles colocam, estamos em reforma para melhor atendê-los. Eu acho que todo ser humano devia usar uma camisa com essa placa também assim, né? Já pedindo desculpas pelas nossas falhas, pelas nossas imperfeições, né? Mas colocar, desculpe qualquer coisa, né? Desculpe, estou em transformação, estou em busca da melhora. Então, para melhor atendê-lo ou para melhor amá-lo. Então, quando a gente já chega assim, já começa a entender e compreender, e com isso, com essa compreensão, trazer mais a tolerância, a indulgência, a benevolência com
o erro do outro, porque nós erramos também, às vezes até mais em determinadas coisas, só que a gente gosta de jogar muitas pedras, como aquela passagem em João 8, da mulher adulta, trazendo um pouco dessa questão que hoje as leis humanas já começam a entender. Hoje a gente já tem responsabilidades diferentes e culpabilidades diferentes de acordo com aquele que tem mais conhecimento ou menos. Porque naquela época da lei de Talião era olho por olho, dente por dente. Jesus vem trazer que não precisa mais, né, que a lei seja proporcional em relação ao que um fez, o outro tem que fazer, mas a trazer o perdão e trazer com que as leis de Deus são as leis naturais que se responsabilizam pelo equilíbrio e pela correção do indivíduo, e não nós que queremos fazer justiça, muitas vezes com as próprias mãos, porque não acreditamos na justiça divina pela nossa pouca fé. Então a gente quer vingança, a gente quer corrigir o outro pelas nossas próprias mãos, porque não temos a paciência de aguardar e esperar o tempo do outro, o tempo de maturação, de chegar à perfeição, o outro, porque estamos em diversos estágios evolutivos. E a gente não compreende isso. Continuamos exigindo do outro. A gente entende que cada um está numa série. Se eu estou na segunda série e tem uma pessoa na oitava, é claro que essa pessoa tem mais conhecimento, essa pessoa passou por uma jornada maior. Então, ninguém vai chegar e ficar, na minha época a gente dizia, né, mangando, né? Hoje é bullying, essas coisas. Então a pessoa não fica, né, dizendo, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Por quê? Porque ele já dizia, não sei, porque ainda não cheguei na sua série. Eu não cheguei na oitava, eu estou na primeira. Então ainda tem uma jornada para chegar e aprender aonde você chegou. E o outro tem essa compreensão que aquela pessoa está ali. Da mesma forma que aquela que está na oitava, tem uma pessoa no 9º ano que pode ensinar ela, ajudar, e aí cada um ajudar o outro nesse grande, né, educandário terrestre. Então, quando a gente começa a compreender melhor onde nós estamos, o que nós somos, nós paramos de exigir o outro e entender que a chave do processo encarnatório e as responsabilidades são apenas nossas. A gente deixa a mudança do outro a cargo do outro, não a cargo das nossas exigências, porque só cabe a nós a nossa mudança. Claro que quando mudamos, a gente transforma todo o ambiente e as pessoas vêm mudando conforme você melhora, porque elas veem essa alegria do bem-estar que as leis de Deus nos trazem. Eu sempre digo, né, que Jesus, o Evangelho do Cristo, é como um medicamento de uso contínuo, que nós, na nossa imperfeição ainda, precisamos tomar todo dia, porque ele falou que ele não veio para os sãos. Ao Mestre Jesus, a Deus, qual é a vontade dele? Eu brinco sempre com minha filha, porque quando ela estava começando a aprender o Pai Nosso, aí ela não sabia ainda a questão das primeira, segunda pessoa, e quando ele falava que faça, né, a vossa vontade, a vontade do Pai, aí ela errava e falava que faça a nossa vontade, né? Aí eu, não, filha, não é nossa não, é vossa, é a do Pai, é a dele. E eu brinco assim porque, assim, muitas vezes a gente quer que faça as nossas vontades, sim, na nossa imperfeição. Quantas vezes a gente pergunta se aquilo ali, verdadeiramente, é a vontade do Pai, está dentro das leis naturais, das leis divinas. E quanto mais a gente faz essas leis,
menos a gente sofre. Porque o sofrimento está ligado diretamente ao nosso processo de imperfeição. Ao nosso processo. Né? Então, quando a gente traz essa questão, né, como é que a gente pode fazer para perdoar, para ser mais pacientes? Né? Então, nos caracteres do homem de bem, né, ele traz justamente essa questão de interrogar a nossa própria consciência sobre os nossos atos que nós praticamos. Então, quando a gente traz da família, e depois Emmanuel vem trazendo dos nossos amigos, do nosso trabalho, daquele chefe, né, são todas oportunidades de aprendizado e de crescimento. Eu vim recentemente agora, eu trabalho na construção civil, sou engenheiro, e aí eu estava até agora, quando eu saí, que vim para aqui, estava falando com um dos empreiteiros, que é uma pessoa extremamente difícil, que era extremamente difícil. E sabe, que era uma pessoa tão difícil, que me trazia tantas dificuldades e problemas, que quando ela já vinha para mim, eu já criava um sentimento ruim, né? Eu já alimentava isso que não me fazia bem. E aí eu refleti, né, e pensei, porque sentindo sou eu. Eu era responsável por aquilo que eu sentia. E eu não podia deixar uma situação comandar o que eu deveria sentir. E aí eu comecei a ver de outra forma. E aí eu comecei a ver que aquela ali era a pessoa que era o meu maior professor dos últimos anos. Uma pessoa extremamente difícil, mas que aí eu comecei a ver porque ela era exatamente, ela fazia as coisas que eu não suportava. E aí eu comecei a perceber que não estava nela o problema, mas em mim, porque ela justamente determinava os gatilhos emocionais que me mexiam, e isso fazia eu sair dessa minha zona de conforto. E aí eu comecei a ver com outros olhos essa pessoa, e nesse processo eu comecei a me melhorar com ela, ao tal ponto que hoje é uma das minhas melhores amigas, e quando ela vem com os mesmos erros dela, com a mesma forma, mas eu sinto uma alegria tão grande por ela ter me proporcionado tantas oportunidades de crescimento. E aí eu sempre falo com ela, logicamente é outra religião, e aí ela não entende determinadas coisas, e eu falo que foi meu maior professor ao longo desses momentos, e que eu era muito grato, e ele sem entender, dava risada assim, mas que era, né? Então assim, ele não mudou. O que mudou? A forma de eu enxergar e ver aquelas dificuldades como oportunidades de crescimento que a espiritualidade estava me mostrando e vendo. Que hoje eu já começo a enxergar com alegria. Então, quantos de nós realmente começamos a mudar, a ver cada pessoa difícil, cada questão que nos exigem como oportunidades verdadeiramente de desenvolvermos a nossa paciência, a nossa tolerância, olhar vaidoso ainda, para a gente entender e assumir a responsabilidade das nossas vidas. Quando a gente começa a entender essa responsabilidade que os Espíritos nos traz, que o Evangelho do que Cristo nos traz, a gente entende que a nossa transformação íntima, o nosso melhoramento, só depende de nós. Então a gente vem daquele medicamento de uso contínuo, que é o Evangelho do Cristo, que muitas vezes, ao invés da gente tomar todos os dias essa necessidade para que a gente esteja aumentando a vibração, subindo aos montes das nossas consciências, a gente, quando se sente bem, o que é que a gente faz?
quando está em paz, está tudo bem, a gente pega esse medicamento do Cristo, do Evangelho, bota dentro da caixinha de medicamento e fecha, né? E vai viver a vida. Até o momento que novamente as dores surgem, que a gente liga o piloto automático da vida, né? Começa a de novo ter nossos problemas, perdemos a paz, perdemos a saúde, aí a gente vai que as dores apertam e a gente abre novamente a caixinha de medicamento para tomar o medicamento do Evangelho do Cristo, da paciência, da necessidade de disciplina, de nos sacrificarmos na nossa essência, na nossa vaidade, no nosso egoísmo. E aí, quando eu trago de novo a responsabilidade, e aí a gente pega essas chaves, as rédeas do processo encarnatório nosso, e a gente deixa de transferir para o outro, deixa de culpar o outro, a mulher, o esposo, o filho, os pais, o chefe difícil, aquele amigo que não fez o que você gostaria, porque agora as rédeas do processo encarnatório estão nas suas mãos, na sua responsabilidade. A gente deixa de se vitimizar e deixa de culpar o outro, porque às vezes a gente culpa até o pobre do obsessor, que nós abrimos as portas, tudo na nossa vida está ruim, porque o outro está fazendo algo. E aí, quando a gente começa a entender isso, a gente nos responsabiliza, porque nós estamos que nós atraímos, nós estamos com as pessoas que nos dão a oportunidade do processo de transformação, de melhoramento. E aí Emmanuel justamente nos traz, nesse texto, que não vale a fuga. Quantas vezes nós fugimos dessas dores, dessas necessidades de transformações que nos traz, porque a estrada do Cristo, do amor, do homem de bem, ela é estreita. E sabiamente Deus nos coloca os espinhos das dores, dos sofrimentos em volta, para que quando a gente comece a sair da linha, sair desse caminho estreito, nos comece a incomodar, nos comece a dizer que algo precisa ser mudado, algo precisa ser transformado em nossas vidas, para que a gente volte para esse caminho do amor, caminho do bem, da paz, da caridade. Porque algo tem que ser sinalizado. Só que muitas vezes a gente começa a sentir as dores e começa a reclamar da vida, em vez de entendermos essas oportunidades, de pedirmos, tomarmos o medicamento do Evangelho, pedirmos a orientação ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, para entendermos o que aquilo significa em nossa vida e o que precisamos nos transformar. Quantos de nós fugimos das responsabilidades? Quantos de nós, né, eu estava falando com um colega meu recentemente, né, falando sobre processos de casamentos. Quantas pessoas casam 1, 2, 3, 4, 5 vezes? E aí você às vezes para assim, será que realmente as 6 pessoas que ele casou é que estavam erradas? Ou o erro está nele? Porque ele nunca vai achar a pessoa que ele acha que ele quer. Quando a gente começa a amar a pessoa da forma que ela é, e não da forma que a gente gostaria, tudo modifica. Que a gente começa a ter a pessoa que da forma que ela é, sem exigências, sem cobranças, deixando na imperfeição que ela é, enquanto nós temos as nossas imperfeições. E aí tudo muda. Quantos relacionamentos que os maridos ou as esposas ficam no trabalho até tarde, porque não querem ir para casa, porque não encontram a paz nessa família, e aí vão fugir para
o álcool, vai fugir para relacionamento conjugais, fugindo de uma realidade que ele não quer enfrentar. Então, Emmanuel nos traz essa aceitação do combate de nós mesmos, ele nos traz essa responsabilidade e que não há essa purificação, essa melhora e essa transformação sem o burilamento, sem o esforço da modificação né, de um ponteiro com uma espátulazinha para a gente ir retirando as arestas dos nossos egoísmos, das nossas vaidades, de tudo aquilo que não nos acrescenta, de tudo aquilo que não nos leva a esse caminho de amor, de paz, de alegria. A gente sabe que a vida é difícil, ainda estamos num planeta de provas e expiações, caminhando agora para um mundo de regeneração. Então precisamos estar nessa consciência desse tipo de mundo agora de regeneração, não é um mundo ainda regenerado. E as classificações dos espíritos que precisam estar nesse mundo de regeneração são espíritos que não ainda são perfeitos, mas são espíritos que já entenderam essa necessidade da transformação de si mesmos, de que assumem essa responsabilidade e aí enfrentam o obstáculo dele mesmo, do nosso umbigo. Então, para isso, Emmanuel nos traz essa questão que a educação é uma obra de sacrifício, é sacrificante, é esforço, é vontade. Quantos de nós temos a consciência que às vezes é muito pouca? Temos a ciência, que é diferente. Ter ciência é informação. Quantas de nós temos a informação do que devemos fazer, mas ainda não desenvolvemos a consciência que aquilo precisa ser feito? Vamos dizer que a gente tenha um vício. Né? Eu, por exemplo, eu tenho o vício do açúcar, né? Estou tentando me controlar porque ingiro ainda muito açúcar. Né? Então, é um processo que eu preciso me educar nisso. Só que eu tenho a ciência que o açúcar me faz mal, mas ainda essa consciência da necessidade de parar é um processo ainda lento, que ainda vem. E muitas vezes, se a gente não toma logo isso, aí começa a vir as dores, os problemas, uma diabetes, algo que vai nos sinalizar essa necessidade da transformação. E quando a gente começa a ver isso como instrumentos da nossa melhora, a gente começa a ser grato até pelas dificuldades. Então, o mestre sempre falou que o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Por quê? Porque justamente isso, ele não dá fardos pesados a ombros frágeis. O problema é que quando nós queremos fazer o que nós queremos, aí a gente começa o nosso egoísmo e da nossa vaidade, nesse jugo, que é aquele encaixe que coloca nos animais, né, para arar uma terra. Então, o mestre sabe, só que muitas vezes a gente teima ainda em ir para os espinhos, sentirmos essas dores para que a gente possa aprender verdadeiramente a caminhar por esse caminho reto, de amor, de paz, onde a caridade nos leva. Só que isso é um processo de conquista. Não existe a serenidade, buscar uma serenidade sem uma luta de nós mesmos, sem uma transformação, uma batalha, como Chico falava, que é as nossas más inclinações.
Esse é o verdadeiro espírita, não é aquele que é perfeito. A igreja tem uma placa bem grande em cima e diz assim, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Eu achei bem interessante, né? Que é justamente isso, essa necessidade que nós temos por não sermos perfeitos, de buscarmos a Deus, de buscarmos o processo religioso e, mais do que isso, o processo da espiritualidade, para entendermos um pouco mais a Deus através do Evangelho do Cristo. Então, todos que aparecem à nossa frente, todos que estão à nossa volta, no outro, é uma sombra de um reflexo de nós mesmos, das nossas sombras. Então, quando eu vejo algo que me incomoda no outro, a gente começa a entender que o problema não está no outro, mas em nós. Porque outra pessoa pode olhar a mesma situação e não se importar para aquilo. Então, o problema não é o que está acontecendo, mas a minha leitura ou o que eu vejo e sinto daquilo que está acontecendo. E aí, se eu começo a deixar o que está à minha volta determinar o que eu sinto ou o que eu deixo, minha paz vai embora. É por isso que muitos não acham a paz e a alegria dentro dos seus lares, dentro do seu trabalho, né? Ou dentro até de uma instituição religiosa e foge e sai. Porque muitas vezes nós mesmos chegamos no centro, botamos a máscara do amor e ali a gente estamos irmãos e muitas vezes como saímos do centro, tiramos a máscara do amor, deixamos ali na porta e voltamos para os nossos lares sendo quem verdadeiramente nós somos. E isso precisa justamente entendermos quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, qual é o propósito. Porque quando a gente liga o piloto automático da encarnação, é um perigo. Que é justamente quando a gente liga e as coisas começam a ir no processo automático e a gente começa a só agir instintivamente. Alguém briga com a gente, né? No trabalho, e a gente vai só reagindo sem refletir, sem trazer às nossas consciências a necessidade da gente nos educarmos e termos a disciplina. Então, fazer o que Santo Agostinho fazia, como ele disse, todos os dias, que ele questionava a sua consciência, via se ele tinha feito algum mal a alguém, ele via tudo o que ele deixou de fazer de bom, de bem, para que ele possa corrigir e no outro dia ele tentar novamente, num processo diário, cotidiano, de nós desenvolvermos os nossos valores, os hábitos saudáveis de um homem de bem, que precisa ser realmente construídos, talhados em nós. Nada vai ser dado. E aí a gente pede, meu Deus, me dá paciência. E ele traz as oportunidades das pessoas de nós desenvolvermos a paciência, de nós darmos oportunidades de entendimento ao outro, sendo pacientes com o outro. E nós reclamamos muitas vezes de todas essas oportunidades. Então, o quanto somos abençoados por Deus por todas essas oportunidades, e quanto mais dificuldades, quanto mais pessoas difíceis, mais oportunidades nós temos de nos desenvolvermos, de vermos, mas para isso, interroguemos as nossas consciências, oremos a Deus, pedimos a orientação, subimos aos montes, para que a gente possa ter verdadeiramente comunhão com o Pai. Né?
Emmanuel fala da questão, né, do hálito de Deus, e para a gente sentir o hálito, a gente tem que estar próximo, a gente tem que estar muito envolvido com o outro. Então, quanto de nós fugimos das dores, fugimos do próprio caminho do amor, até as dores nos trazerem uma sinalização que algo precisa ser. E aí, como os próprios espíritos trazem, qual é a forma melhor de fazermos essas modificações, e eles trazem que é o conhecimento de si mesmo. Nós não conseguimos mudar aquilo que não conhecemos. Como é que eu vou me tornar uma pessoa mais humilde se eu nem reconheço que eu sou vaidoso? Como eu vou me transformar de algo que eu nem sei que eu sou? Então, o primeiro processo é o reconhecimento, é entendermos para que a gente possa se arrepender. Então, Kardec nos traz justamente que a questão da reparação dos nossos erros vem através do arrependimento, através da expiação, ou seja, vamos arcar com as consequências das nossas ações, e através da reparação, que é feita justamente através do amor, da caridade e a fazer o bem. Com isso, nós conseguimos reparar as nossas imperfeições à medida que nós aprendemos e nos desenvolvemos como espíritos, aproximando cada vez mais de Deus. Então, meus irmãos, que a gente possa ser gratos ao Pai, gratos por todos aqueles que ainda assim sejam difíceis em nossas vidas, porque eles são instrumentos de lapidações do nosso espírito, das nossas imperfeições, das nossas vaidades, que incomoda e dói. Dói a transformação íntima, dói porque é necessário mexer, de sairmos da inércia que não nos move, da inércia que não nos leva a ganhos. Então, o incômodo é para sairmos desse lugar que não nos acrescenta, para que a gente possa realmente andar, verificar e ver o caminho do amor, o caminho do aprendizado, o caminho de instrumentos que a gente todos os dias tem, e muitas vezes, no lugar de agradecermos e pegarmos essas oportunidades, que a gente deixe de nos vitimarmos, de nos reclamarmos, de nos transformarmos em coitadinhos espirituais, sendo que Deus nos dá todas as oportunidades e as bênçãos a todos, que o Pai e o Mestre Jesus está nos esperando no fim dessa jornada, com os braços abertos, fortalecendo todos nós, todos os dias, através do seu amor, através dos bons espíritos, através do teu evangelho que está aí, ao acesso de todos, para que a gente haja mais, aprenda mais, seja gratos por todas as pessoas que estão às nossas vidas, nos trazendo toda essa oportunidade de amá-los, enquanto, ao mesmo tempo que nós amamos a Deus e amamos a nós mesmos, nesse tripé universal de amor que o Cristo veio nos ensinar. Então, Saulo Alberto, era só um bate-papo, uma conversa, para a gente realmente valorizarmos as oportunidades, agradecer mais uma vez a oportunidade, que, como eu sempre digo, os ouvidos mais próximos da boca são os meus mesmos. Então, que a gente possa praticar e agradecer, sermos gratos pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, envoltos em todas essas outros espíritos que estão na sua jornada, que a gente possa entender a verdadeira missão e objetivo que estarmos aqui,
e cada vez mais amarmos, sendo caridosos, tolerantes e pacientes com todos e com nós mesmos, ainda nessa imperfeição momentânea, porque o Cristo nos espera de braços abertos na nossa futura perfeição. Muito obrigado e uma ótima noite a todos. E qualquer colocação, por favor, senhor Adalberto, nos acrescente aí. Nós que agradecemos. Toda mensagem é um alerta para cada um de nós, para todos nós que estamos ouvindo. Então, esse é o nosso trabalho aqui na Terra, de buscar essa melhora. Enquanto você fazia esses comentários, essas situações aí, eu estava aqui lembrando de duas vizinhas, que uma buscava encontrar as imperfeições da outra e não tinha como achar. E aí, num determinado dia, ela sentou no sofá e viu a vizinha estendendo a roupa no quintal. Aí ela olhou e disse, vixe, nossa, como é porca. A roupa toda mal lavada, cheia de sujeira, e ela não está vendo. Agora eu descobri. Mas eu não vou falar agora não, vou esperar mais uma vez. Aí o marido chegava e dizia, mulher, deixa a vida dos outros, cuida da tua. E aí, na segunda vez, ela viu de novo e disse, olha, novamente, olha quanta sujeira. Aí ficou. O marido disse, não é possível. Aí foi na janela, não tinha roupa estendida nenhuma nesse dia. Aí quando ele olhou, a janela toda suja, a vidraça da janela da casa dele. Aí ele, ixi, o problema não é lá não, é cá. Pegou, lavou a vidraça e aí ficou quieto. Quando foi na vez que a mulher estava estendendo a roupa, a esposa dele foi, olhou, disse, agora ela aprendeu a lavar. Ele chegou, criatura, eu lavei os vidros da janela, o problema não estava na roupa dela não, o problema estava na janela, que você não lavava. Então, esses casos assim que a gente observa e quanta coisa a gente aprende, quanta coisa a gente às vezes está para responder, não responde. Então, livra de todos esses males. Então, é grande aprendizado para todos nós. E uma mensagem dessa aí faz a gente refletir em muitas coisas. Mas cada um aí, eu acredito que tem que fazer alguns comentários, trazer as suas mensagens também. Passo aí a palavra para quem deseja fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa. Quer falar aí? E só complementando, senhor Adalberto, é aquela questão, a máxima, né, que é fácil ver um cisco, né, no olho do outro, mas não vemos a trave dos nossos olhos, né? Então, é bem característico isso da nossa imperfeição. Fidelis, por favor. Ok, César. César, bela reflexão, César. Você falou tudo aí do cotidiano da nossa vida, né? Você falou aí em família, falou em perfeição, falou no outro, falou na caridade, sem a caridade não há salvação, falou na coragem, na fé, falou também no sofrimento, que esse texto ele fala muito bem, falou no planeta de provas e expiação, educação, que é uma coisa muito boa para a gente, né? Educação em tudo, educação alimentar, educação esportiva, né? Educação em todos os setores, né? Você falou do açúcar aí, o açúcar também é muito importante, a nossa alimentação, como eu falei, a educação alimentar. A gente, quando vai, assim, colocando mais idade, a gente vai ficando mais cabreiro, porque as nossas famílias têm hereditariedade, né? Na diabetes, na pressão alta, no sistema coronário, né? Que atinge também o coração. Então, a gente tem que se cuidar. Falou da disciplina, da paz, das dores, da humildade, da inércia, amor e tudo. Eu sempre gosto de ler o texto, ele tem uma fala também que ele fala assim, não vale a fuga que complica o problema, ao invés de simplificá-lo. Eu já acrescento mais ainda, ou ao invés de resolvê-lo, né? Resolver é melhor do que simplificar, porque simplificar
fala divisão, né? Quando a gente estuda matemática no colégio, a gente vê que simplificação é dividir. E o problema a gente não tem que dividir. Tudo bem, se a gente puder dividir, melhor ainda, né, com outro, mas resolver é melhor ainda. Então, tem outro também, não há purificação sem burilamento, como não há metal acrisolado sem cadinho e afogueante. Mas o que também me tocou foi esse último texto, né? Assim, a educação é obra de sacrifício do espaço e no tempo, e atendendo à divina sabedoria, que jamais nos situa uns à frente do outro, sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor. Amemos nossas cruzes, olha, por mais pesada e espinhosa que seja nela, recebendo as nossas mais altas e mais belas lições. Então, o que eu entendi desse texto, antes de... Eu estava falando até com o Roberto, que eu coloquei um vídeo, até mandei até para ele, ele disse que não leu, não. O vídeo, ele vê muita gente carregando umas cruzes, né? Cada um com a sua. Então, o esperto, ele achou que a cruz estava muito pesada. Aí ele cerrou a ponta da cruz, pediu a Deus para levar mais leve. Mas mesmo assim não ficou mais leve. Quando foi adiante, ele cortou um pedaço das asas da cruz. Mas quando chegou adiante, ele encontrou uma cratera, né? Entre um morro e outro. E todo mundo que via com a cruz grande, pesada, conseguiu botar ali, fazer uma ponte e passar, né? Mas aí ele que cortou a dele, não conseguiu passar. Então é assim, né? O sofrimento às vezes leva a gente a ter uma experiência, quando a gente tem um problema maior, a gente saber resolver, né? Mas se a gente fica só atenando para as coisas que não queira resolver e sempre adiando, quando vê um problema maior, aí é que as pessoas caem até em um suicídio, né? Que ele nunca sofreu uma privação grande. É isso que eu queria dizer. Parabéns, a sua reflexão foi maravilhosa, entendeu? Gostei muito, li o texto antes de você. Parabéns. É isso que eu tenho a dizer. Está aí aberta para alguém quiser comentar ou fazer pergunta. E Deus te abençoe. Gratidão, gratidão, Fidelis. Realmente essa questão, e me chama muita atenção a questão da fuga, né? Que ele fala que é uma fuga que não ajuda e, ao contrário, né, traz mais complicações e traz mais carga para essas nossas cruzes. Eu estava até conversando recentemente com uma pessoa que estava com um problema no casamento e, enfim, já estava querendo se separar, já era uma pessoa já idosa, né? Só que eu percebia que há necessidade deles se resolverem a questão, né? E um fugia do outro, mas a própria espiritualidade e os processos faziam com que eles ainda ficassem juntos. Eles não conseguiam, né, de alguma forma, por uma dependência econômica, por alguma coisa, por limitações que faziam com que eles ficassem sempre próximos, né? E ele não conseguia enxergar isso. Eu falei, ó, você consegue perceber que tudo na sua vida, né, levou a continuar próximo, porque você precisava dessa aprendizado e dessa solução entre vocês. E aí o que é que vai acontecer? Se não resolverem, retornarão novamente nesse aprendizado, nesse processo entre eles mesmos, né? E com mais talvez dificuldades, porque aí processos teriam que ser envolvidos para que eles se incomodem e resolvam isso, né? Então é muito isso, né? Que a gente possa entendermos o peso das nossas cruzes, que é proporcional a essa necessidade que nós temos, né? Com essa alegria, com essa gratidão, como eu falei, de entendermos esse aprendizado, né? Para que a gente possa verdadeiramente ir amando cada vez mais e aprendendo essa grande lição de amar, né? Disse, por favor. Boa noite, gente. Boa noite, César. Então, César, fiquei escutando e muitas palavras suas, né? A gente não coloca em prática. Aí eu fiquei pensando
assim, uma coisa que você falou, a máscara de amor e de bonzinho que existe muito nas religiões, não é verdade? Aquela máscara diz, ai, como é fulano é bonzinho, mas chega em casa, né? As pessoas se transformam completamente. Então, isso é o do ser humano, coisas que precisam ser modificadas. E uma coisa que eu também fiquei pensando, assim, eu também tenho um colega, e ele já vem já de 5 ou 6 casamentos, assim, morar juntos, essas coisas, né? Aí um dia eu perguntei para ele, eu falei para ele, escuta, o que que você procurou nessas mulheres que você não achou? E aí a resposta, né, eu sempre achei mesmo. Ele procura alguma coisa que ele não tem, né? Ele procura alguma coisa que ele não tem e ele quer achar nas pessoas. Porque realmente, né, às vezes as pessoas vêm de vários casamentos, né? Eu sempre me perguntei, nossa, por que é que a pessoa, o que que procurou nessas pessoas que não acharam? Tanto homem como mulher também, que hoje relacionamento, né, é igual dobrar a esquina. Mas assim, César, eu queria só fazer assim uma pergunta assim, porque eu tenho muito essa dificuldade, entendeu? Assim, vou ver se eu vou me explicar bem. Tem pessoas que a gente sabe o que é e a gente aceita, a gente não consegue assim, é, vamos dizer assim, deixar de até de amar. E tem outras pessoas que a gente nem tem muita convivência, olha, e já tem rejeição. Como será que funciona isso dentro dos seres humanos? Porque eu tenho essa dificuldade. Tem uma pessoa mesmo que eu não convivo com a pessoa, às vezes só vem fazer algum serviço, ele é eletricidade, eu não suporto aquela pessoa. Eu não consigo ver aquela pessoa, sabe, me solta um gatilho, e eu não tenho convivência com a pessoa. E aí tem pessoas que, às vezes, a pessoa fala, nossa, Deus, se você não viu que a pessoa faz isso, aquilo, sabe? E aí o sentimento é diferente. Eu não, é uma coisa, não consigo, não sei se você souber dar alguma explicação para essas loucuras do ser humano. Disse, é muito interessante isso que você falou, né? Eu vou resumir aqui que nosso horário já está chegando, mas são várias questões, né, que podem ser envolvidos. Uma, eu já trago também, para a gente não ficar tudo que tudo é espiritual, tudo é um processo de reajustamento, né? Existe também questões fluídicas, magnéticas de cada um, o seu campo energético, né, vibracional, que às vezes não bate com a outra pessoa, né? Isso é normal, isso é comum, não tem nada a ver, às vezes, com questões de débitos, né? De influências, são pessoas muito diferentes e energeticamente, fluidicamente, não se combinam. É normal. O que está dentro de nós, né? Então é isso mesmo, disse. E não é fácil não, não é só você, somos todos nós, não é um processo simples não, as pessoas realmente nos trazem essas experiências boas ou ruins, uma pessoa que você ama e a outra você, mas assim, que a gente fique mais sensível, refletindo o que aquela pessoa pode me trazer para essa nossa transformação e essa nossa, né, mudança, para que deixarmos de fugir e exigir do outro aquilo que nós somos responsáveis. Senhor Adalberto. Mais alguém? Caso não tenha mais perguntas, eu peço para o próprio César fazer a prece da doutrinária da noite. Pois não, senhor Adalberto. Agradecer ao Mestre Jesus por mais uma noite, mais um dia de oportunidades do nosso transformação íntima, através de oportunidades, através do outro, do próximo, do nosso irmão, que nos remete às necessidades que precisamos
nos transformar e modificar nesse grande aprendizado que é viver na materialidade. Que sejamos gratos, Senhor. Gratos pela imensa oportunidade de estarmos aqui buscando a tua compreensão, o teu entendimento, para entendermos cada vez mais a tua vontade e deixarmos, muitas vezes, das buscas materiais, das buscas das nossas satisfações momentâneas, dos prazeres materiais, que muitas vezes nos desgastamos e buscamos nesse nosso ainda aprendizado em perfeição momentânea que estamos tendo. Então, Senhor, nos abençoa a todo momento, envia os teus anjos, os teus bons espíritos de luz, que assim desejam o teu caminho, a tua bondade, para que esteja a tua dia compreensão onde seremos muito mais felizes e alegres por entendermos como funciona o processo encarnatório, como funciona esse processo de aprendizado. Então, Pai, obrigado pelas nossas famílias, pelas nossas famílias imperfeitas, pela nossa imperfeição, porque nos dá a oportunidade de nos melhorarmos e chegarmos lá na frente, olharmos para trás, quanto crescemos e nos desenvolvemos, para termos o merecimento, Pai, do teu amor, que sejamos mais pacientes, mais tolerantes com os erros alheios, à medida que nós também gostaríamos que perdoassem os nossos erros. Que a gente sempre entenda que estamos num processo de evolução e aprendizado no educandário terrestre, sem exigências do outro, sem cobranças, para que a única cobrança seja a nossa mesmo, de andarmos com passos largos no nosso processo evolutivo. Então, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui falando do teu nome, através dos bons espíritos que vêm nos tirar os véus da ignorância, o véu ainda da nossa vaidade e egoísmo, para a gente verdadeiramente clarear as nossas visões para que é o amor e o trabalho do bem através da caridade. Que sejamos caridosos com aqueles outros, com nós mesmos, nesse grande aprendizado de amar a Deus, ao próximo como a si mesmo. Que assim seja.